Num vídeo recente aqui do canal, falamos sobre Abdullah Hashem, líder da religião Ahmadi, um movimento religioso moderno que surgiu a partir do islamismo xiita. Hashem se declara o novo Messias, ou como afirma em seu livro publicado em 2022, A Meta do Sábio, ele seria o 7º grande profeta, vindo depois de Adão, Noé, Abraão, Moisés, Jesus e Maomé. Mas novos debates têm ganhado força. Para muitos, Abdullah Hashem não passa de um falso profeta, ou, como alguns preferem dizer, o anticristo. Essa acusação se apoia numa leitura específica do livro do Apocalipse, atribuído ao apóstolo João, mais precisamente no capítulo 6, quando os selos de um misterioso pergaminho começam a ser abertos. Quando o cordeiro abre o primeiro selo, João tem uma visão que há séculos intriga estudiosos, teólogos e fiéis ao redor do mundo. Então um cavaleiro aparece, montado em seu imponente cavalo branco. Mas quem é esse cavaleiro? Uma figura real? Um presságio do anticristo? Ou, como sustentam algumas das principais interpretações, o próprio Cristo simbolizando a sua vitória definitiva sobre a morte? Uma teoria envolta em mistério há milênios. Um cavalo branco que avança entre a esperança e o caos. E uma pergunta que continua a ecoar nos corações mais atentos. Já estamos presenciando a chegada desse cavaleiro? O capítulo 6 do Apocalipse marca uma reviravolta na narrativa. Até então, João havia sido arrebatado ao céu e contemplado a glória divina. Mas algo chama sua atenção. Na mão direita daquele que está no trono, há um livro selado com 7 selos. Esse não é um livro qualquer. Ele contém o plano supremo da salvação de Deus para toda a criação, o maior dentre todos os escritos nas Escrituras. No capítulo anterior, o 5, o cordeiro toma o livro em suas mãos. Nesse instante, todos ao redor irrompem em adoração, pois eles sabem, a consumação da história da salvação está prestes a começar. É então que o único digno, o próprio Jesus, começa a romper os selos, um a um. E assim chegamos ao capítulo 6. Ele descreve o início do julgamento e a preparação para a nova terra e novo céu. Mas, antes de mergulharmos nesses eventos, é importante entender como Jesus estrutura o livro do Apocalipse. Já no primeiro capítulo, ele diz a João: escreve as coisas que viste, e as que são, e as que depois hão de acontecer. Apocalipse 1, 19. Em outras palavras, João escreveria primeiro sobre a visão celestial que teve, depois sobre a situação das igrejas da época e, por fim, sobre o que ainda estava por vir, o fim dos tempos. As visões futuras têm início no capítulo 4, quando um anjo convida João: sobe aqui e eu te mostrarei o que deve acontecer depois disso. Ou seja, a partir daí, as revelações não dizem respeito ao passado nem ao presente da igreja, mas ao futuro, ao desenrolar do juízo final. Um dos aspectos mais impactantes do Apocalipse não é o julgamento em si, mas como ele começa. No capítulo 5, mesmo envolto em glória, cercado pelos 4 seres, pelos 24 anciãos e por miríades de anjos adorando a Deus, João chora. Ele chora porque ninguém parecia digno de abrir o livro. Ninguém parecia capaz de revelar o plano da redenção. Até que surge o Cordeiro, aquele que é digno, aquele que existe antes de todas as coisas e por quem todas as coisas foram criadas, o que precisou morrer e ressuscitar para que a salvação se cumprisse. O céu, então, se mantém em suspenso, um silêncio. O livro continua selado, a história inacabada. Todos aguardam com expectativa a revelação final, até que um dos anciãos consola João. Não chores, o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Isso está em Apocalipse 5:5. E assim chegamos ao capítulo 6. Agora, os selos começam a ser abertos.
Não há mais metáforas nem símbolos vagos. O que se segue são ações concretas, etapas do julgamento de Deus. O início do fim. O começo da separação entre os que herdarão a glória e os que se perderão para sempre. Quando o Cordeiro rompe o primeiro selo, surge o primeiro cavaleiro. E essa visão já faz parte do julgamento. É uma ação direta que dá início ao cumprimento da justiça. Mas para que esse julgamento ocorra, muitas coisas precisam acontecer na terra. Vamos descrever essa cena, me acompanhe. João está no céu. O julgamento parte do próprio trono de Deus. Uma voz com uma voz de trovão ecoa de um dos 4 seres que cercam o trono. Não é uma fala qualquer. É o som que inaugura o cumprimento de todas as profecias. Cada selo aberto traz um acontecimento que antecede a chegada triunfal do Cordeiro. Antes que ele volte, virá a queda do anticristo e o juízo de todas as nações. Por isso, o versículo 1 do capítulo 6 não é uma introdução, mas uma ruptura. É uma porta que se abre no céu e se projeta diretamente sobre a terra. Agora que compreendemos o que João viu, ouviu e sentiu, estamos prontos para entrar no versículo 2. A aparição do primeiro cavaleiro, montado num cavalo branco. Sendo o primeiro dos 4 cavaleiros do Apocalipse, ele inaugura uma das passagens mais enigmáticas de toda a revelação. Esse cavaleiro carrega um arco e recebe uma coroa. E a Bíblia diz que ele sai vencendo e para vencer. À primeira vista parece ser uma figura de glória, né? Alguém vitorioso. Mas os estudiosos divergem. Teólogos e exegetas há séculos oferecem interpretações diferentes sobre ele. E aqui nós vamos explorar as 3 mais influentes. A primeira interpretação defende que o cavaleiro do cavalo branco é o próprio Jesus. Essa é inclusive a visão predominante em muitos estudos bíblicos que associam diretamente a figura do primeiro cavaleiro ao Cristo vitorioso. Essa leitura já era sustentada pelos primeiros padres, pelos primeiros espirituais da igreja, como Irineu de Lyon, no século II. Em sua obra Contra as Heresias, Irineu afirma que o cavaleiro seria o próprio Cristo, proclamando o evangelho ao mundo. Para Irineu, o fato do cavaleiro estar montado num cavalo branco, que é símbolo de pureza, justiça e vitória nas Escrituras, já seria uma evidência clara de sua identidade messiânica. E o argumento mais forte está no próprio livro do Apocalipse. No capítulo 19, versículo 11, Jesus também aparece montado num cavalo branco e é chamado de fiel e verdadeiro, que julga e combate com justiça. Mas nem todos aceitam que Cristo possa ser, ao mesmo tempo, aquele que abre os selos e aquele que surge como cavaleiro. Para esses estudiosos, surge uma segunda interpretação. O cavaleiro seria uma força impessoal de conquista, uma representação do poder de conquista. Desse ponto de vista, ele não representa uma figura específica, mas uma manifestação do poder de vencer, de dominar, seja pela força militar, pela influência política ou pelo controle ideológico. Segundo essa linha de interpretação, o primeiro selo marca o início de uma série de forças humanas que desencadearão o julgamento sobre a Terra. A primeira delas seria a própria ambição de conquista, a expansão de impérios, o desejo de dominação global e a imposição de uma ordem por meio do poder. Trata-se de uma leitura preterista, ou seja, que enxerga as profecias do Apocalipse como tendo se cumprido no passado, no pretérito, daí o nome, ainda no primeiro século. Para os seus defensores, esse cavaleiro representa o Império Romano em pleno avanço, especialmente após a morte do imperador Nero, por volta de 68 d.C. Nessa visão, o cavaleiro do cavalo branco não simboliza o Cristo, mas o imperialismo romano, um poder que prometia paz, mas se expandia pela força da espada. Já para os estudiosos de viés mais historicista, o cavaleiro simbolizaria todos os grandes impérios da Terra que surgiram após João, moldando o Ocidente
e impactando diretamente a trajetória da Igreja. E esses impérios não seriam apenas territoriais, mas também ideológicos, do colonialismo europeu ao capitalismo moderno. O historiador e teólogo Albert Barnes, defensor da abordagem historicista, define o cavalo branco como a ambição da conquista, um poder que, sob o disfarce da pureza e da nobreza, busca subjugar. Curiosamente, o guerreiro não empunha uma espada, mas um arco, uma arma de ataque à distância. Isso reforça a ideia de que uma conquista menos direta, feita por meios sutis, tipo diplomacia imperial, manipulação política, dominação cultural. A coroa que recebe não é um símbolo de autoridade divina, mas de um poder delegado, temporário e humano. Isso se encaixa perfeitamente na estrutura progressiva dos selos do Apocalipse. A conquista vem primeiro, versículos 1 e 2, seguida da guerra, versículos 3 e 4, da fome, 5 e 6, e por fim, da morte, nos 7 e 8. Em outras palavras, a conquista abre caminho para todas as demais calamidades, como isso já aconteceu, repetidas vezes ao longo da história das grandes potências humanas. E tudo isso nos aproxima ainda mais do tema desse vídeo, a figura do anticristo. É aqui que entramos na terceira e mais inquietante interpretação sobre o cavaleiro do cavalo branco. A terceira interpretação é hoje uma das mais sólidas e difundidas nos meios teológicos e dentro da escatologia futurista. Segundo essa visão, o cavaleiro do primeiro selo, no Apocalipse 6, não seria Cristo, mas o anticristo, ou pelo menos um falso Cristo. Trata-se de uma figura que imita Jesus na aparência e simbologia, mas que, na essência, representa exatamente o seu oposto. Essa tese é fortemente defendida por estudiosos das Escrituras como John Walvoord, David Jeremiah, John MacArthur, entre outros. O que torna essa explicação ainda mais convincente é o detalhe. O cavaleiro surge montado num cavalo branco, a mesma imagem usada mais adiante no Apocalipse para descrever o Cristo vitorioso. No entanto, aqui ele não é identificado, não é nomeado. Isso abre margem para interpretá-lo como uma imitação, uma paródia sombria do verdadeiro Messias. Alguns detalhes do próprio texto reforçam a ideia de que esse não é o Cristo autêntico, mas um impostor. O cavaleiro carrega um arco, ao contrário da espada que representa o juízo do Filho de Deus. Ele recebe uma coroa Stephanos, a coroa de mérito humano, não o diadema, o símbolo da realeza divina. E por fim, ele sai vencendo para vencer, uma expressão de conquista e dominação, não de justiça ou redenção. Faz algum sentido. John Walvoord, por exemplo, afirma: esse primeiro cavaleiro é bem mais compreendido como o anticristo, o falso Messias. Ele surge no início da tribulação, prometendo paz, mas o seu verdadeiro objetivo é o controle total do mundo. E esse objetivo vai ficando cada vez mais claro conforme os demais selos são abertos. David Jeremiah complementa: o anticristo não virá com uma aparência monstruosa. Pelo contrário, ele será um líder carismático, pacificador, diplomático, portador de soluções políticas e promessas de unidade. O seu cavalo branco representa a sua fachada, uma falsa justiça. Já John MacArthur é direto. Este não é o Cristo. É um falso Cristo, é um impostor. O que nos leva à reflexão mais inquietante. Tudo o que esses teólogos descrevem parece ecoar de maneira assustadora na figura de Abdullah Hashem. E as semelhanças não se restringem às análises teológicas. Elas aparecem também nas profecias, como a de Daniel 9:27. Ele concluirá com muitos uma sólida aliança por uma semana, e no meio da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Sobre a asa das abominações virá o devastador, até que a ruína decretada caia sobre o devastado. Ainda em 1 Tessalonicenses 5:3, quando disserem paz e segurança, então de repente
lhes sobrevirá a destruição, como as dores de parto a uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Diante de tudo isso, a pergunta que fica é perturbadora. O que devemos fazer? Ignorar o que diz Abdullah Hashem, incluindo na advertência bíblica do Senhor Jesus de que muitos virão em meu nome e enganarão a muitos? Será ele um desses? Devemos impedir que ele ultrapasse os limites de uma religião criada por ele mesmo? Bem, são muitas as perguntas, mas uma coisa é certa: devemos levar uma vida de oração, de conhecimento da palavra de Deus, para não nos deixarmos enganar e estarmos prontos para os eventos apocalípticos que já estão em curso. Deixe nos comentários o que você achou sobre esse tema. Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia, sempre muito especial. A gente se vê num próximo vídeo.